Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Trago um vídeo hoje com o título Pastor revelará o número do telefone de Deus. Abordando aqui um pouco uma notícia bizarra e absurda do mundo religioso que eu me deparei navegando na internet, e essa notícia foi até compartilhada lá na página Analisando a Fé pela Razão. Se você ainda não curtiu lá no Face e você utiliza a rede social Facebook, se possível, curte nossa página, acompanhar as matérias que expõe lá, coloca lá, enfim. Tem bastante artigos legais e interessantes para conhecer, beleza? E eu me deparei com essa notícia bizarra, né? E do site Mega Curioso, que também compartilhou de um outro local, de um site inglês, né? Não sei de qual país que vai ser. Mas a notícia fala o seguinte: olha, parece implicância e intolerância religiosa, mas alguns pastores lá da África estão realmente abusando do bom senso. Depois do cara que prometia curar a AIDS com inseticida, e também do que disse ser capaz de aumentar o pênis com um toque divino e do que garantia a cura com óleo de motor, chegou a vez do pastor que diz ter o número do telefone de Deus, né? Então, ou seja, você vê que o título do vídeo em si já é bizarro, né? Principalmente aqui o canal que temos amigos ateus, agnósticos, deístas, enfim, pessoas irreligiosas que acompanham o canal. Temos aqui uma notícia absurda, e até mesmo pessoas que estão ainda na religião, tá? Mas elas querem procurar conhecer mais o ceticismo, mais a incredulidade, entender como que um incrédulo, como uma pessoa que não segue a religião ou um descrente pensa, né? É uma atitude muito bacana. E esse tipo de notícia, de acontecimento, tá? Pode ser um bom exemplo, certo? Eu vou continuar lendo a notícia aqui, que ela não é longa. É isso mesmo, Paul Saniangori, né? Assim, é um nome africano, um pouco complicada a pronúncia, né? Saniangori, dos Ministérios Internacionais da Vitória Mundial do Zimbábue, disse ter o telefone do Todo-Poderoso e que ele próprio quem passou o número. Quando essa história viralizou no país, Saniangori se mostrou surpreso com a reação das pessoas, que estariam chocadas pelo fato dele ter o número de Deus, né, do telefone de Deus. Então, ou seja, é uma notícia bizarra, né? Enfim, você pode observar que a África é um continente extremamente religioso, tá? Juntamente com a Ásia também. Mas a religiosidade na África é muito forte, né? As religiões de origem, né, de raiz na mitologia urubá, de culto aos ancestrais, que daí surgiram aqui no Brasil o candomblé, a umbanda, né? Enfim, é um país extremamente religioso e também foi um país marcado fortemente, né, pela batalha do cristianismo contra o islamismo, e até hoje lá você tem o islã predominando, você também, o cristianismo nem tanto, né, assim, de certa forma, principalmente o cristianismo do lado da igreja oriental, né, da igreja ortodoxa do Oriente, da igreja egípcia, enfim. Mas você tem uma guerra forte com o Islã e também com essas crenças da mitologia urubá, né, de culto aos espíritos, aos ancestrais. É muito enfatizado lá. E a África, ela é um terreno fértil para se implementar a religiosidade. As pessoas lá na África, infelizmente pela situação, né, que a maioria dos países são miseráveis e vivem constantemente em conflitos, em guerras por espaço, por água, por comida, enfim. É um país que as pessoas vivem sem esperança, então a religiosidade ajuda as pessoas a se apegar à religião, porque a religião ela traz esperança para as pessoas, né? E sim, de uma melhora, a situação está complicada agora, mas vai melhorar. Então, a religião traz isso, e esses pastores, eles aproveitando, né, as pessoas estando vulneráveis, né, por viverem desiludidas num extremo sofrimento, é uma situação realmente degradante, lamentável, eles se aproveitam, né, que nesse pastor disse que o próprio Deus passou o número do telefone para ele, né, enfim, negócio complicado. Vou continuar lendo a matéria, que ele diz o seguinte: eu tenho um canal direto. Na verdade, eu tenho o seu número e posso ligar para ele quando eu tiver necessidade. Explicou o pastor que, em fevereiro, apareceu em um vídeo supostamente conversando com Deus
durante um culto. Se os céus falaram com Abraão, por que não conosco? Vocês não têm fé e as pessoas sempre terão dúvidas, enquanto outras continuarão a receber essas graças, detonou Sanyangore. O pastor explicou ao jornal zimbabuano H-Metro que mantém um diálogo com o Deus sempre que necessita tirar dúvidas sobre algum procedimento. Se sua próxima missão é criar um programa de televisão chamado Céu Online, na qual as pessoas poderiam ouvir suas conversas com o Ser Supremo. Mas fique sussa, porque Sanyangore prometeu que vai revelar os números de Deus ainda neste mês, para as pessoas deixarem de duvidar, é claro. Tá? Então, ou seja, você vê que é uma notícia bizarra, não é uma coisa incomum, né, no meio do religioso. Você vê diversos absurdos. E aí tá um dos motivos o que, para você que não entende o que é uma pessoa ser cética, aí um exemplo. As religiões, boa parte que eu conheço, se a gente pegar o cristianismo, o islã, as religiões de matrizes africanas, espiritismo, elas são cercadas de coisas absurdas, se analisando de um ponto crítico racional, né, do ponto de crítico lógico. Então, por isso que muitas pessoas não seguem, tá? E a religião, ela exige, ela tem a condição de que você tem que ter a fé. Ou seja, a fé nada mais é do que você crer em algo, acreditar piamente em algo que você não vê, tá? E a religião, ela vai te definir caminhos, adjetivar uma entidade, um ser metafísico, e vai falar o que ele é, o que ele não faz, como ele é, como ele deixa de ser, né? Então, ou seja, parando, quando analisamos de uma forma racional, percebemos os absurdos. Então, ou seja, você vê que há o ponto que as coisas chegam, né? E que nem aqui no Brasil, por exemplo, essas igrejas da televisão que você liga aí, prometendo vitória financeira, prometendo cura de doenças, prometendo libertação de vícios, libertação de depressão, de sofrimento, elas também encontram terreno fértil no continente africano. Elas atuam também lá na África. Só que elas não são as únicas que atuam lá na África, como a gente viu essa igreja aqui desse pastor, né? Que ele pertence aos Ministérios Internacionais da Vitória Mundial, né? Do Zimbábue. Você vê que é uma igreja de ramo pentecostal e neopentecostal, tá? Ou seja, são pessoas que buscam, tem essa relação metafísica extremamente forte, focada, e elas procuram atuar, né, de forma avivalista, de forma visível, para impactar as pessoas. E infelizmente muitas pessoas, mesmo em 2017, mesmo com todo o ciclo de informações que temos ao nosso alcance por intermédio da internet, infelizmente tem pessoas que ainda caem nesse tipo de golpe. Dá crédito a vigaristas, né, a pessoas de má índole, que utilizam a crença das pessoas, que utilizam a religião para enganar as pessoas, ainda por cima faturar fortunas, né, em muitos casos. A religião é um negócio fabuloso para se ganhar dinheiro quando você tem ali uma pessoa, um líder mal intencionado, tá? Então, ou seja, acaba se tornando um bom negócio. Então é uma coisa lamentável, uma coisa que o trabalho que eu faço aqui é justamente esclarecer, porque eu já fui enganado pela religião. Hoje eu não sigo mais nenhuma religião, eu não creio mais numa intervenção divina, numa intervenção metafísica, certo? Eu sou neutro nessa questão. Eu até admito, como eu já expliquei em alguns vídeos aqui sobre o deísmo, tá? Mas não como uma verdade absoluta. Ou seja, quando eu falo que não existe verdade absoluta, não é que a verdade absoluta não existe em si, e sim que a minha posição não quer dizer que eu estou mais certo ou mais errado que você. Mas, para mim, a minha posição de não seguir a religião, para mim, está sendo melhor. Foi uma consequência natural de acordo com o conhecimento que fui adquirindo conforme o tempo, certo? Mas eu entendo quando uma pessoa precisa seguir uma religião, uma crença. O que não é certo é ela impor aquela crença, aquela religião dela para as demais pessoas, né? Então, isso aqui principalmente também para o cristão
protestante, o cristão que quer viver a essência de cristianismo primitivo, que vai considerar, obviamente, isso aqui um absurdo, uma heresia, uma apostasia, que se existe um Deus que observa todas essas coisas, esse tipo de palhaçada, que é uma palhaçada verdadeira, que esse pastor africano tem feito, não somente ele, mas milhares de líderes religiosos espalhados por aí, aqui no Brasil mesmo é solo e terreno fértil, abundante de picaretas da fé, a gente não ter uma intervenção de Deus. As pessoas brincam brutalmente com o nome dele e ele simplesmente não faz nada. Você tem dois lados, os que enganam e as pessoas que são enganadas. E você não vê nada, é necessário uma outra pessoa para vir alertar. Né? Então, ou seja, eu estou alertando. Tem pessoas que vai vir chegar aqui no canal, não vai gostar, não vai concordar. Normal, beleza, tranquilo. Tem pessoas que concordam com o meu trabalho, concordam com o meu ponto de vista. Né? Enfim, ninguém tem que ser igual a ninguém. É muito bom a gente encontrar uma pessoa com uma opinião diferente. Mas, principalmente para quem quer procurar uma religião verdadeira, eu particularmente não creio propriamente numa que existe um Deus que fica observando e fala o que é certo e o que é errado por causa desse tipo de coisa. Ele simplesmente não faz nada. E esses tipos de enganos religiosos sempre existiu. Desde que o homem é homem, o ser humano começou a se viver em sociedade, em comunidades, esses tipos de enganações, infelizmente e lamentavelmente, sempre existiram. Então eu deixei aqui, vou deixar as fontes da notícia aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, tá? E curta lá a nossa página no Facebook, beleza? Quero agradecer a todos que acompanham o canal. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Paz!